retrospectiva, começando aqui pelo Sérgio Cabral. Então vamos lá. Esse meu erro de postura, né, de apego a poder, a dinheiro, a tudo isso, né, isso é um vício. Pronto. Tá chamado do Joesley também? A gente tá explicado o caso Sérgio Cabral. Muito bem. Joesley. Duas fases. Teve a fase do presidente Lula, depois a fase do presidente Dilma. Na fase do presidente Lula, chegou acho que nos 80 milhões de dólares. Depois na Dilma chegou nos 70. Ou ao contrário, 70 na do Lula, 80 no da Dilma. Na mesma conta? Eu abri duas contas, tudo conta minha. Mas você já tinha quanto abriu especificamente para deixar o dinheiro do Guido lá? Eu chamava, eram umas continhas que não tinha pra gente nada lá. Sim. Eu que controlava e tal. Eu tinha uma, eu comecei a usar. Aí depois eu abri outra. Foi quando a presidente Dilma ganhou. Produção preparada aqui, Augusto. Temos Antônio Palocci. Maravilha. Agora, é bom destacar só o seguinte, são continhas, né? Continhas, 70 milhão, como ele fala, de dólares. De dólares. Mas é uma continha. A ladruagem operou nesse nível. Vamos lá. O presidente Lula também começou só olhando campanha. Já no fim do seu primeiro mandato, muita coisa pessoal ele tinha pedido para ele, em termos de dinheiro que eu pessoalmente levei e entreguei para ele. No fim do seu segundo mandato, aí ele preparou sua aposentadoria. Recebeu 300 milhões da Odebrecht numa conta corrente de disponibilidade, recebeu seu sítio, que foi feito, combinado para seu uso, o apartamento. É isso que a gente tem que fazer. A cada conversa fiada deles, a gente mostra declarações da própria quadrilha, de integrantes da quadrilha, dissidentes. Eles estão prontos, expliquem isso. Lembrando que eram delações que ocorriam sem coação, sem pressão, na presença de advogado, tudo gravado. Na primeira instância, ou seja, respeitando o direito de defesa do acusado. Duplo grau de jurisdição. Isso, tudo e certo. Claro que eles falaram ali, eles tinham que provar mais evidências. Além da declaração, eles tinham que dar outras provas, senão não recebia o benefício da colaboração ou delação premiada. E temos ainda do Marcelo Odebrecht para revisitar. Esse fechamento aqui, do amigo de meu pai, quando eu falo, vocês fecharam com o amigo do amigo de meu pai, eu não estou dizendo que eles fecharam diretamente com o Toffoli. Aqui tem o Sérgio, que era com quem eles fechavam o valor do orçamento. O que a gente entendia é que ao estar fechando com o Sérgio, ele está cuidando do assunto. Então ele está fechando com... Ou ele tá cuidando do assunto. O problema é esse. Como é você, em tese, nunca fica muito claro, né? Certo. Mas é que quando você fala amigo do meu pai, está se referindo... Na nossa visão, quando a gente estava fechando, pra gente, ao fechar com o Sérgio, ele estava cuidando do assunto. Do amigo do meu pai. Que é? O Toffoli, entendeu? Deixa eu passar aqui para o Silvio, só para fechar, Silvio, a gente está falando de cifra de 300 milhões, 80 milhões de dólares, 70 milhões de dólares. A gente aqui no chat lembrando da sacolinha de vinho de 100 mil reais que nunca apareceu, né, no relatório da Polícia Federal. Quero te ouvir aí, a gente que trouxe um compilado de alguns personagens envolvidos na Operação Lava Jato. Isso é só uma amostra, hein? Eu adoro acompanhar esses filmes, porque essa é a história real e não a história que a imprensa velha hoje tenta contar e não a história que o Supremo Tribunal Federal tenta contar. Não, essa é a história real, são réus confessos. Por exemplo, ali estava o Sérgio Cabral diante do juiz Marcelo Bretas, por exemplo, quando ele diz que ele tem o vício de roubar. Marcelo Bretas hoje é um juiz afastado, foi punido, porque todos os juízes que trabalharam na Lava Jato, e no caso dele era uma ramificação no Rio de Janeiro, foram punidos. A figura do Antônio Palocci falando, não, porque já no final do segundo mandato, a ideia era assegurar a aposentadoria do Lula. E o Piotr traz um dado muito interessante, porque ele diz assim, olha, ele estava sendo ouvido em primeira instância. E o vídeo, se vocês pegarem ele novamente, vocês vão ver que é um vídeo da Procuradoria-Geral da República, mas um vídeo do Ministério Público. Então, havia a chancela do Ministério Público. Hoje,
a gente assiste o inquérito 4781 que foi prorrogado, Paulo, que comentamos tanto ontem por mais 180 dias, que foi aberto de ofício sem a provocação do Ministério Público, ou seja, à margem da Constituição. Aí não, aí é a força-tarefa do Ministério Público presente, coisa que não acontece hoje. Então, são outros tempos. E esse pessoal ainda tem a cara de pau, como o Lula, de dizer que não teve direito à defesa, não teve presunção de inocência. Todos tiveram. Lembrando que essa fala do Marcelo Odebrecht, e aqui finalizo, ela é muito posterior àquela que foi a grande fase da Lava Jato, em novembro de 2014, que é a juízo final. É a 7ª fase da Lava Jato, se eu não falhar aqui. É quando os empreiteiros todos são presos. A Polícia Federal bate a porta deles, todos eles são presos, e Curitiba assiste, pela primeira vez na história, a um congestionamento de jatinhos, porque cada um foi com o seu próprio jatinho prestar depoimento, achando que ia voltar para casa. E todos ficaram lá. E aí as esposas que foram acompanhar, foram ao shopping enquanto eles estavam prestando depoimento, e entenderam que eles estavam presos e voltaram com travesseiro com pena de ganso, chocolate belga, e aí essa cena é inclusive descrita com perfeição num filme, Polícia Federal, a lei é para todos. Mas acho que tudo isso é passado, né? O Brasil não viveu nada disso, segundo o Supremo Tribunal Federal.